Olá, companheirada, espero que estejam todas bem, se cuidando. Devido, à pandemia, nós tivemos que reinventar a nossa forma de trabalhar, repensar todas as nossas atividades, os nossos intercâmbios, os nossos encontros, Uma forma de conseguirmos chegar até vocês, vai ser através das telinhas mesmo, dos celulares, via WhatsApp, esse contato virtual. E para isso, nós vamos fazer uma série de vídeos dando algumas dicas para vocês continuarem esse trabalho, Então, como produzir, uma forma diferenciada, uma nova experiência aí que vocês vão estar tendo dentro dos quintais. E para nos ajudar, a gente convidou a Laurinha, que é a nova estagiária do programa de mulheres. Tenho certeza que ela deve estar muito ansiosa, para estar indo a campo também, e vai ficar muito feliz de conhecer cada uma de vocês. Oi, gente, meu nome é Laura. Eu sou formanda do curso de agronomia pela UFV. Eu nasci em Caratinga, no leste de Minas, onde eu comecei meu contato com a roça e com os cultivos, Então agora eu estou iniciando esse estágio aqui no CTA, no programa de Mulheres Agroecologia, e a intenção é que a gente, aqui no meu quintal, em Viçosa, a gente esteja fazendo vídeos para levar até vocês algumas informações, algumas coisas que eu venho aprendendo nesses últimos anos no meu curso, e que essas informações possam estar contribuindo para a gente estar plantando ainda mais e melhor, cultivando com mais qualidade, especialmente nesse momento de pandemia, E nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a construção de uma sementeira agroecológica. Eu vou iniciar falando das diferenças das sementes, as diferenças que existem entre elas e as aplicações, as possíveis aplicações delas, as diferentes bandejas que a gente pode construir e usar e reutilizar, e os diferentes tipos de solos para a gente montar esse substrato para germinação. A gente vai falar das sementes crioulas, das sementes híbridas e, por fim, das transgênicas. Essas aqui são as sementes crioulas. Elas são as mais importantes para a gente. São as sementes que a gente troca entre os parentes, entre os vizinhos, são aquelas que a gente mesmo colhe do nosso quintal. São as sementes que estão há muito tempo sendo cultivadas mais ou menos na mesma área. Então, essas sementes já estão sendo adaptadas ali àquelas condições do terreno, às condições do clima. São sementes, então, que trazem uma boa produtividade. Elas têm muita resistência a pragas, a doenças. Isso faz com que tenham um manejo agroecológico já facilitado, dependendo de menos intervenções. Então, tem um cultivo saudável, um cultivo com vigor e produtivo também. Então, a gente vai falar agora das sementes híbridas. Eu trouxe um exemplo de uma semente de tomatinho. Só olhando, a gente não consegue perceber nenhuma diferença entre a semente híbrida e a semente crioula. A diferença é que ela é feita a partir do cruzamento, querendo pegar uma qualidade da planta pai e juntar com uma qualidade da planta mãe e ter uma planta filha com essas duas qualidades. Mas ela não passa para a próxima geração. Então, o fruto que você colher e a semente que você colher dela, o que a gente chamaria da planta neta, ela não carrega essas qualidades. Isso faz com que a gente tenha que, a cada safra, comprar novas sementes. Além de toda safra você ter que comprar sementes novas, você tem que comprar todo o pacote tecnológico, que é chamado. Então, junto com essas plantas que não estão adaptadas naquele lugar, que não tem todo aquele vigor que as crioulas carregam dessa longa adaptação, a gente tem que trazer fertilizantes, mata-mato, fungicidas e inseticidas para o cultivo. Então, é um cultivo que é mais difícil de você administrar ele no modo agroecológico. As sementes transgênicas, elas são feitas em laboratórios, um cruzamento de plantas muito diferentes, vírus e bactérias. Isso não ocorre na natureza. Essa tecnologia é desenvolvida por empresas multinacionais e dominadas por ela, de forma que também a cada safra tem que fazer a compra dessa semente. E com ela também todo o pacote tecnológico que a gente já comentou antes. Então a gente vai falar agora do substrato. O substrato nada mais é do que a mistura que a gente vai dar para as sementes para que ela libere as raízes com mais facilidade. Esse primeiro exemplo que eu trouxe é um substrato comercial. Ele já vem preparado, pronto para o cultivo, e ele é feito de uma mistura, já que a empresa que sabe a proporção, mas ele tem casca de arroz, casca de pinos e outros compostos. Esse segundo aqui é o humus de minhoca. Esse humus de minhoca, ele é muito rico nutricionalmente e ele pode ser produzido nos próprios quintais, nos minhocários, mas isso é tema para um próximo vídeo. Esse aqui é a terra virgem, a terra que a gente coletou lá no CTA. É importante que quando você for coletar essa terra na mata, você lembre de tirar essa primeira camada de folhas, a serrapilheira, e trazer só
uma camada fina de terra, essa camada mais escura, que é de mais ou menos 5 dedos, 4, 5 dedos, uns 5 centímetros. Essa camada é a que tem mais fertilidade. Ela é bem escura, tá vendo? Ela é quase preta como as outras. Esse tom escuro na terra é que indica pra gente um grande acúmulo de matéria orgânica, ou seja, uma boa fertilidade dessa terra. Nesse exemplo aqui, eu trouxe uma terra de barranco. A gente pode ver que ela é bem mais clara do que a terra da mata. É uma terra que não é boa pra gente usar para a sementeira. Então eu trouxe um exemplo do que não deve ser usado. Por fim, eu trouxe aqui a areia, que é um material que não tem nutriente, mas ele vai ser importante para essa mistura no solo, para que fique um solo mais leve, com mais ar. Isso facilita esses buracos de ar, a crescimento e a entrada de raízes. Então, para fazer esse substrato, a gente vai usar uma parte de areia, uma medida de areia, mais 9 medidas desses substratos que eu recomendei. Então, ou o substrato comercial, ou humus de minhoca, ou aquela terra bem escura, a terra preta que a gente acha debaixo da serrapilheira de matas. Lembrando que a gente não deve usar esse daqui, que é a terra de barranco. Então, mais 1, vai contando. 2, 3, agora eu vou pegar tudo da mata do CTA. Então, 3, 4, depois que a gente misturou uma parte de areia para essas 9 de substrato, a gente tem que pôr a mão na massa e misturar bem, fazer essa mistura ficar homogênea, ou seja, bem misturadinha, misturada por igual. É importante nesse momento também ir quebrando os torrões, como a Cíntia está fazendo, porque é importante que cada raiz que for saindo esteja abraçada por terra. E se tiver com torrões muito grandes, ela deixa bolhas de ar. A gente vai falar das possibilidades de suporte para ser usado como sementeira. Então eu vou começar te mostrando as sementeiras comerciais que a gente comprou aqui em Viçosa. Então foram essas duas aqui para diferentes tipos de semente, né? Pelo tamanho, pela quantidade de substrato que cada uma comporta. O interessante dessas aqui é que elas já vêm todas furadas. Então, nesse sentido, ela já vem pronta para a gente colocar o substrato e semear. Mais comum que são as sementeiras de plástico preto e aquelas sementeiras de isopor. Como outras opções, a gente pode usar essas caixas de ovos, que tanto pode ser essa de papel, quanto pode ser essa caixa de ovo de plástico ou de isopor também. Quando a gente tem disponível esses 3 tipos de materiais, é importante a gente lembrar que a escolha deve ser feita pelos materiais que são mais rapidamente degradáveis no modelo agroecológico. A gente deve ter preferência pelo papel, depois pelo plástico e, por último, isopor. Só que nessas caixas elas não vêm com furo, então a gente vai precisar furar cada um dos bercinhos de semente. Se a gente não fura, especialmente esse de plástico, que não tem aonde passar água, a gente pode até afogar as sementes aqui dentro, deixando ela constantemente inundada. E isso não é bom para a semente, é importante ela ter oxigênio, é importante ela ter ar nesse momento da germinação. Não tem segredo nenhum, tomar só cuidado para não se machucar nesse momento, lembrando que não pode ficar nem um bercinho sem um buraco. Nas caixas de ovos de plástico isopor, a gente não consegue usar a tampa. Então a gente pode cortar a tampa e jogar fora e usar apenas a metade da caixa. Uma outra possibilidade é a gente fazer os bercinhos com folha de revista ou folha de jornal ou mesmo folha de árvore, como o nosso amigo Marcos Palmeiro vai apresentar pra gente agora. O plástico, ó, pega a folha do cacau, enrola aqui, aí pega um palitinho. Aí pega um palitinho qualquer do mato, ó, fura, para fazer uma costura, ó. E aí, como ela não tem furo, você pega a folha, dobra aqui, ó, vem aqui depois, bota a terra, a mudinha e tá aqui, tá plantado. Simples assim, tá vendo? Plástico, 0. Ótimo. Altamente ecológico. Pô, arrasou, cara. Então aqui, ó, isso aqui é uma folha de jornal ou uma folha de revista. A gente vai pegar e fazer um tubinho assim, enrolar um tubinho. E na hora de prender, é importante da gente prender 1, 2, 3 páginas e deixar essa aqui, ó, solta. É só isso. Então se a gente prende essas 3, pode ser com palitinho de dente ou pode ser com um graveto. A gente faz só uma costura com ele aqui, ó, uma costura simples. E essa que a gente não prendeu, a gente vai pegar e dobrar ela pra dentro, ó.
tá vendo? Na hora que a gente dobra ela para dentro, a gente tem um copinho quase perfeito, tá vendo? Então, a gente pode pôr o substrato aqui, a semente, e a gente vai ter um bercinho agroecológico. Agora, uma vez que elas estão todas já preparadas, com os bercinhos furados, a gente vai encher de terra. Lembrando que a gente não deve passar essas marcas para que quando a gente aguar, a própria água da irrigação, da nossa mangueira ou do regador, que seja, não lave a semente junto com a terra. Então a gente deve encher cada buraquinho desse mais ou menos até essa altura, que é o limite da sementeira quando for na de papel. A mesma coisa para qualquer outra sementeira. Na de plástico a gente vai encher também até essa marquinha aqui, tá vendo? Que ela já vem. A mesma coisa com a sementeira de isopor. Nas sementeiras comerciais ela não tem essa marquinha. A gente não deve encher até a borda, a gente deve lembrar sempre de deixar um espacinho para que, como eu falei, quando a água bater aqui não lavar a terra e às vezes com ela a semente também. A mesma coisa para esse nosso modelo, mas lembrando de deixar um espacinho no limite superior aqui. Então agora é importante, uma vez que estão todos cheios, antes da gente colocar a semente, a gente dá essa primeira aguada. Então um recurso interessante é com garrafa PET, furadinha com garfo, com faca quente do fogão, em que a gente faz com ele, reaproveitando, né, esses materiais, um bom regadorzinho, igual assim a gente vai fazer aí. Então dá aquela primeira regada para a terra acomodar nos bercinhos, tá vendo? Como é que ela já desce, assim, como é que ela já assenta um pouco. E aí agora a gente vai vir colocando as sementes. Só da gente observar as sementes, o tamanho delas já dão algumas dicas pra gente. Por exemplo, em relação à profundidade de plantio e o tempo que essa plantinha vai demorar para aparecer. Então, com o auxílio de um graveto, eu vou abrir um espacinho para a semente aqui, ó, e vou plantar nessa sementeira com os berços maiores, que cabe mais substrato, as minhas sementes maiores que eu tenho aqui. No caso, são as sementes de abóbora. Mas se fosse, por exemplo, também fruteiras, esse tamanho seria muito apropriado. Eu vou colocar a semente sem que afundar ela muito e só tampar ela por cima. Então aqui, ó, uma semente de abóbora, já estou com um buraquinho, eu só esconder ele no buraquinho e colocar um pouco de terra por cima. Então aqui, nessas bandejas que tem um bercinho um pouco menor, eu vou usar para as sementes de quiabo. Então, com o auxílio do mesmo pauzinho, eu vou fazer uma covinha em cada berço. E em cada covinha eu vou colocar uma ou duas sementes, no máximo duas. Isso depende um pouco da qualidade da semente que você tem aí e da quantidade. Então, se você vê que são sementes que estão com um pouquinho de dificuldade para germinar, vale a pena você colocar, por exemplo, 2 por bercinho. Mas são todas as plantas que a gente usa semente para multiplicar? A gente sabe que não, né? Tem algumas plantas que a gente costuma usar as estacas, né? Ou um pedacinho da planta, ou um galinho. Então, a gente multiplicar uma planta por estaca, trata de usar uma parte da planta que não seja semente, para criar uma outra planta inteira, idêntica à planta-mãe. Então, a partir desse pensamento, é muito importante a escolha dessa planta-mãe para a gente tirar a estaca. Essa planta-mãe tem que estar muito saudável e com as características de interesse. Isso faz muita diferença na hora de colher a estaca e na hora da gente começar um cultivo. Então, eu trouxe aqui como exemplo um galinho do meu manjericão, para a gente preparar juntas e ver como que a gente faz para essa estaca ela ter melhores possibilidades de sair raiz. Então, o que eu faço? Eu pego um galinho dele. Então, tá vendo que ele já tá dando flor, né? Eu vou tirar essa parte floral toda. Então, eu posso cortar aqui. E também eu posso tirar todas as folhas dessa base. Então, a gente tira as folhinhas todas. Então, a gente deixa uma pequena parte que tá na ponta do galinho. Esse galho, a gente deve tirar ele de 5 centímetros a 20, ou seja, de uns 4 dedos a um palmo. Isso varia conforme a espécie. Então, se a gente for pensar numa suculenta, que a gente multiplica assim, as estacas vão ser pequenininhas, ou o pedaço da planta são por volta de alguns dedos. Se a gente for pensar numa maniva de mandioca, ela tem por volta de 20 centímetros ou um palmo. Na escolha dessas estacas também, é importante que a gente pegue partes que tenham o maior número de nós possível. Então, a gente deve escolher as estacas que tenham vários nós desses aqui, que são de onde vão sair as raízes. Então, uma vez que a gente escolheu uma estaca do tamanho certo, que a gente tirou as folhas que vão desidratar,
a gente vai colocar ela em água. É importante que tenha água cobrindo pelo menos um desses nós que a gente tirou as folhas e a gente vai deixar esse copinho no escuro, guardado debaixo do tanque, num canto da cozinha ou da varanda e esperar ela emitir raízes por esses nós. Então, em alguns dias, dependendo da espécie, manjericão é bem rápido, desses nós que estavam debaixo d'água, começam a sair as raízes. Então, uma vez que a gente já tiver essa estaca cheia de raiz, a gente vai pegar e colocar num substrato preparado desse. Então, do mesmo jeito que a gente fez para semente, a gente vai fazer um bercinho para receber, para não machucar essas raízes que são muito sensíveis, né? Essas jovens raízes, e depois a gente chega um pouquinho de terra. Então, a gente acabou de construir juntas aqui vários modelos de sementeiras agroecológicas, usando vários materiais diferentes. Importante lembrar aqui que a gente deve sempre priorizar os materiais que a gente já tem acesso, ou que já estão disponibilizados para fazer essa reutilização, essa reciclagem. Agora é só cuidar para que essa terra não fique desidratada. Então, a gente precisa estar sempre regando ela, pelo menos uma vez por dia. Especialmente nesses dias mais secos, a gente precisa estar atento a isso e às vezes fazer a rega até por 2 vezes. Ainda mais nesse tipo de sementeira que tem menos substrato, quando comparada com essa maior. Essa aqui seca bem mais rápido. Uma questão muito importante é o cuidado com ataques, especialmente de aves e insetos. Então, para isso, a gente recomenda que a sementeira fique sempre num lugar suspenso, num lugar elevado, numa bancada. E protegida com tela. Mas isso a gente vai fazer juntas num próximo vídeo. Por enquanto é só a gente lembrar de manter isso sempre úmido e já começar a semear. Cuidar das nossas sementes, porque as chuvas já vêm. Então é isso, companheiras. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre as sementeiras. Aguardamos aí também as fotos e vídeos de vocês praticando, né? Tudo isso que a Laurinha compartilhou com a gente um pouquinho. Bom, gente, eu espero ter trazido alguma informação nova. E se vocês já fazem isso aí, já fazem uso dessas tecnologias alternativas, é massa, é bom isso para a gente reiterar esse conhecimento e continuar fazendo. E para as pessoas que não conheciam essa novidade, quem sabe pode estimular que a gente tenha mais sementeiras aí germinando, né? Isso, nosso contato vai ficar no final do vídeo. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que estaremos à disposição. Eu queria também receber de vocês aí qualquer dúvida, qualquer sugestão para próximos vídeos, qualquer problema que vocês estiverem tendo aí nos seus quintais. Então vai ser um prazer tentar ajudar, trazendo algumas respostas para essas dificuldades que a gente pode ter no dia a dia na roça.